Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouco sobre o Redoma de Vidro da Sylvia Plath. Esse aqui é a minha sexta leitura do desafio de 10 livros para 2016. Eu vou deixar ali embaixo nos comentários tanto o vídeo sobre o desafio como os vídeos sobre os livros que eu já li, caso você tenha interesse em dar uma olhada. Bom, esse aqui é um livro que eu já queria ler faz algum tempo, né? Faz muito tempo que eu ouço falar sobre ele, enfim. E ele não tinha nenhuma tradução aqui no Brasil no mercado, né? Essa aqui eu acho que foi publicada ano passado ou retrasado, posso estar errada, 2014. E eu acabei comprando logo que saiu, não sei por que eu demorei até um pouco pra ler, mas enfim, finalmente lido. Essa edição tem alguns errinhos de revisão, tá? Eu sei que isso incomoda algumas pessoas, não foi nada que tenha me incomodado drasticamente, mas eu achei melhor avisar alguns espaços duplos, algumas coisinhas esquisitas. Nada que eu achei que tenha prejudicado absurdamente a leitura, nem nada assim. Bom, a Sylvia Plath é uma escritora norte-americana. Eu já tinha lido dela o Ariel, que é um livro de poemas. Ela se suicidou em 1963, e o Ariel foi um conjunto de poemas que ela deixou em cima da mesa antes de se matar. Houve até uma certa polêmica, digamos assim, na publicação, porque o marido dela, que é o Ted Hughes, que também é poeta, acabou alterando muito dos poemas quando ele publicou o livro. E só mais tarde a filha dela descobriu os originais e viu que o pai tinha mudado razoavelmente os poemas, e ela então quis publicar essa edição com os facsímiles, enfim, essa versão mais da mãe mesmo, né, como a Sylvia deixou. E esse livro aqui foi publicado no mesmo ano em que ela se suicidou, né, é um livro que ela estava trabalhando um pouco antes e que tem alguns traços autobiográficos. Bom, a narradora do livro é a Esther Greenwood. Ela é uma menina que nasceu numa cidade pequena dos Estados Unidos, mas foi se destacando e conseguiu bolsas para estudar em universidade e coisas assim. Então, boa parte do mundo dela se centrava ao redor disso. A gente começa a acompanhar ela quando ela está fazendo um estágio numa revista feminina em Nova York. Então ela ganha ali, se eu não me engano, um mês, algumas semanas, em que ela ganha a hospedagem, ganha as roupas, trabalha na revista, conhece as pessoas, vai nos eventos, recebe os jabás, e, enfim, essa vida toda glamurosa, e vai pra festas, e é um grupo de meninas que tá fazendo esse estágio, então ela tem todo esse círculo social. E ela espera logo depois disso poder fazer uma oficina de escrita durante as férias. A gente também aos poucos conhece algumas coisas do passado dela, a gente sabe que ela tem um relacionamento com um moço, ou teve pelo menos um relacionamento com um moço. Ela parece ainda estar tentando se posicionar no mundo, no sentido de... na época já existiam muitas mulheres trabalhando, mas em geral as mulheres tinham que escolher se queriam trabalhar ou casar. Ainda era essa coisa um pouco estranha, assim, não era tão comum as mulheres trabalharem e tal. Então, ao mesmo tempo que ela tem esse discurso de não quer casar porque quer investir na carreira dela, ela também tem uma certa coisa, ela também fica feliz com a atenção desse menino, e enfim, ela se chacoalha a relação com ele quando ela descobre que ele já tinha feito sexo com uma outra pessoa, e ela fica meio, mas eu não fiz sexo com ninguém. Então assim, tem ela tentando se decidir, né, tem ela controlando todas essas forças da sociedade nela também, o que é um aspecto bem interessante da obra. Mas enfim, tem alguns momentos em que ela vai contar pra gente como que foi esse relacionamento com esse menino, e enfim, quando ela volta pra casa, ela descobre que ela não entrou nessa oficina e de repente ela tem todas as férias sem planejamento, né, ela não sabe o que fazer. E primeiro ela pensa em escrever um livro, ela pensa em não sei o que, ela pensa em não sei o que, e as coisas vão dando errado, e ela vai ficando decepcionada, e ela vai aos poucos entrando num processo de depressão. E depois disso eu não quero dar muitos spoilers, mas a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão de como a sociedade daquele tempo
lidava com as meninas ou as mulheres que estavam passando por esse processo de depressão e, enfim, o que acontecia, quais eram os tratamentos e como elas reagiam a esses tratamentos, e, enfim. Em alguns aspectos, o Redoma de Vidro me lembrou um pouco um livro que eu li recentemente, que é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Esse aqui é um livro do final dos 1800, né? E ela também conta essa coisa da mulher que entra nesse processo de loucura, entra nessa depressão e como que a sociedade está lidando com isso. Então é legal ver o que já mudou daqui até aqui e ver o que não mudou, né? Porque muitas coisas também não mudaram tanto assim. Então achei interessante esse paralelo entre essas duas obras. Bom, dito tudo isso, eu consigo entender por que esse livro é tão querido pelas pessoas. Eu realmente consigo ver que vai ter um grupo de pessoas que vai se identificar pessoalmente com o livro por compartilhar experiências, sentimentos, e enfim. O que eu acho legal, né? Acho super possível, enfim. E eu entendo também a importância no livro em termos de trazer esse assunto, de falar sobre essa questão da mulher na sociedade, de como a mulher se encaixava dos conflitos que as mulheres viviam, elas mesmas, né, elas tendo que aliar essas expectativas todas, enfim. Eu acho esse aspecto do livro muito interessante e acho legal que o livro exista, que o livro tenha sido publicado e que eu tenha lido ele, inclusive. Mas, então eu entendo esses dois lados. Eu acabei não me identificando muito com ele pessoalmente, mas eu entendo que muita gente vai se identificar e tal. Mas dito isso, eu fiquei um pouco decepcionada com o livro. Não sei, eu acho que eu tive problemas com o desenvolvimento de algumas partes. Tem uma personagem que é uma amiga da Esther, que aparece, uma amiga dessa cidade pequena, que pra mim soa absurdamente aleatório o que ela faz. Ela me parece ser uma personagem que a escritora só usou porque ela precisava que alguém fizesse tal coisa pra Esther, então essa menina surgiu. E eu acho que é uma personagem super mal formada na história. É um livro que pra mim teve um ritmo um pouco esquisito. Enfim, assim... A questão é que expectativas, né? O problema de expectativas. Eu achei que eu ia gostar muito do livro e eu não gostei tanto do livro. É um livro que eu achei que tem problemas. De novo, gente, eu entendo a importância dele e eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal que ela tenha falado sobre isso. Até porque, pelo histórico dela, ela talvez fosse alguém que tem experiências pra compartilhar, né? E isso eu acho muito legal, de fato. Mas eu questiono, o que eu tô questionando é mais a questão de escrita, de literatura, de formação. Eu, como leitora, fiquei incomodada em vários momentos mas de onde surgiu essa menina? O que ela tá fazendo? Por que tá assim? Por que não sei o quê? E... Enfim, eu acho que nem sempre os acontecimentos foram tão verossímeis. Bom, resumindo, a minha experiência foi legal no sentido de ter lido o livro, conhecer o livro, discutir sobre o livro agora e tal. Eu acho que é um livro que tem sim sua importância, então eu achei legal ter lido, mas é um livro que eu não gostei tanto quanto eu achei que ia gostar. Eu achei que ele tem muitos problemas de escrita e tudo mais, enfim. Então é um livro que eu não recomendaria pra todo mundo. É claro que eu acho que se você já tem vontade de ler ou se a história te agrada de alguma forma, te interessa de alguma forma, eu acho que daí sim é um livro que vale a pena. Mas se você já tava achando ele meio assim e tal, aí é melhor passar mesmo, porque, enfim, é isso. Bom, pessoal, essa aqui foi então minha sexta leitura desse desafio. Eu queria mostrar pra vocês o que falta ainda. Um que eu já tô lendo é o As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg, então eu acho que a gente deve conversar sobre esse livro aqui já no próximo mês. Falta também o Dostoiévski Trip, do Vladimir Sorokin, que é uma peça de teatro, eu acho que vai ser bem rapidinha.
Tem o Tree of Codes, do Jonathan Safran Foer, que parece bem gordinho, mas na realidade é aquele livro que tem todos os furos e tal. Então, também imagino que não demore tanto tempo assim. E um que eu vou deixar pra ler em dezembro, que é quando eu vou ter mais tempo, porque esse sim é gordinho, que é o Oblomov. Ele até não parece tão gordinho, mas ele tem uma folha fina, então no fundo ele tem bem mais páginas do que parece. Ele tem 730 páginas. Então, esse aqui que é o tijolinho do projeto. Então faltam esses 4 livros e eu tenho que dar uma corrida, já é outubro, mas enfim, eu acho que vai dar tudo certo, eu acho que eu vou conseguir. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí embaixo o que vocês acharam de A Redoma de Vidro, caso vocês já tenham lido. E até mais. Tchau, tchau.